Boa noite, pessoal. Bom, na aula de hoje a gente vai estar vendo o mapeamento do diagrama de entidade de relacionamento para o modelo relacional. Na aula passada a gente viu como funciona o modelo relacional. O modelo relacional ele é composto por tabelas, colunas, por tuplas, né, que são os registros, e pelos domínios, que são os valores possíveis para cada registro de cada coluna. Só que como que a gente cria essa tabela? Como que a gente relaciona uma tabela com a outra? Esse relacionamento, ele é feito a partir do diagrama de entidade de relacionamento. Então, qual que é o processo? A gente recebe uma descrição de um sistema ou de um banco de dados que precisa ser criado, a gente constrói o diagrama de entidade de relacionamento para representar esse banco de dados de uma forma conceitual, depois a gente mapeia. O que a gente faz? A gente transforma, a gente traduz esse diagrama de entidade de relacionamento no modelo relacional. E depois tem um segundo mapeamento, que é quando a gente transforma esse modelo relacional em comandos SQL, por exemplo, se a gente estiver utilizando o banco de dados relacionais, né? Aí a gente gera os comandos SQL para realmente criar o banco de dados. O mapeamento, se a gente pegar aqui o significado, né? Há regras que a gente tem que seguir para criar esse mapeamento, que a gente vai ver aqui agora. Então, para mapear o modelo de identidade de relacionamento para o relacional, tem algumas regras que a gente vai ver a partir de agora. A primeira regra que a gente tem que fazer é evitar um grande número de tabelas. Então, o que acontece? A gente vai tentar desenvolver o nosso banco com o mínimo possível de tabelas, porque uma das coisas que mais pesa o banco de dados na hora de processar algo é quando eu tenho que fazer junção entre tabelas. Quem já mexeu com banco de dados é o famoso inner join lá do banco de dados. Isso é algo que pesa bastante o banco de dados. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que procurar estar desenvolvendo um banco de dados com menos tabela possível. Outra coisa, a gente tem que evitar atributos opcionais ou derivados de tabelas subutilizadas. Então, o que acontece? Geralmente, a gente propõe as tabelas e nessas tabelas elas terão colunas que efetivamente vai ser preenchidas, que vai ter dado nelas. Tá? Essa questão de atributo derivado que a gente viu lá no diagrama de entidade de relacionamento, isso geralmente a gente implementa no próprio sistema. Geralmente isso a gente não armazena no banco de dados. E a gente está evitando desperdício de espaço lá no servidor do banco de dados. Outra coisa também que a gente tem que tomar cuidado é em relação ao controle das integridades. Então, a gente vai ter alguns controles, por exemplo, chave primária e chave estrangeira. Isso são informações imprescindíveis que, para relacionar uma tabela com outra, a gente precisa. Porém, evitar muitas dependências. Uma determinada coluna depender de outra, então evitar esse tipo de coisa. E aí, como que a gente faz isso? Para a gente cumprir essas premissas, essas regras básicas aqui. Então, alguns procedimentos que a gente deve seguir quando a gente vai mapear o diagrama de entidade de relacionamento para o modelo relacional, já evita que aconteça aqueles três casos, aquelas três premissas que eu mostrei no slide anterior. Então, o que a gente vai fazer no processo de mapeamento? Primeiramente, nós vamos mapear as entidades e seus atributos, começando pelas entidades e atributos. Depois a gente vai verificar se tem alguma generalização, especialização, que isso aqui vem daquele diagrama de entidade de relacionamento estendido. E depois a gente vai mapear os relacionamentos e os atributos que são gerados nos relacionamentos. Tá? Então, a gente vai fazer essas três formas aqui, e nesses três passos. Então, a primeira coisa que a gente vai mapear é as entidades fortes. E aí, a entidade forte é bem tranquilo de fazer esse mapeamento, ou seja, de transformar em um modelo relacional. A entidade forte, ela fica igualzinho uma tabela. Então, aqui, ó, a entidade cliente vai ser transformada, vai ser mapeada para uma tabela cliente, onde, nesse exemplo aqui, eu tenho apenas um único atributo identificador, que ele se transformou na minha chave primária aqui, né, no meu CPF, e os atributos comuns, normal, vai virar uma coluna normal aqui na tabela. Bom, o mapeamento das entidades fracas, a gente tem algumas regras aqui. Primeira regra, o atributo identificador de toda entidade forte, no caso aqui o atributo identificador da entidade forte, né, que a entidade forte aqui é a sócio, a entidade fraca é dependente,
Então, o atributo identificador, o que vai acontecer? Ele vai virar um atributo na tabela fraca, na entidade fraca. Então, note aqui, ó, que a chave primária aqui da tabela sócios, ela virou uma chave estrangeira na tabela fraca, para a gente relacionar esse dependente, né, que é o sócio, possui independente. Então, como que eu faço esse relacionamento? Eu coloco aqui o CPF do sócio, para eu saber qual é o sócio responsável por esse dependente. E aí, aqui eu tenho uma chave parcial, né, que é o nome do dependente, aqui está tracejado, né, e eu tenho aqui a chave primária da tabela dependente, que toda tabela tem que ter uma chave primária. Então, a chave primária dessa tabela vai ser a junção da coluna nome com a coluna CPF. Então, juntou esses dois atributos, essas duas colunas, e eu tenho então, a chave primária da tabela dependente. Mapeamento dos atributos. Um atributo convencional, atributo comum, tipo nome, idade, basta eu replicar ele na tabela. Então, aqui a entidade cliente virou a tabela cliente. Os atributos comuns nome e idade, eu mapeei eles normalmente aqui. O atributo identificador CPF virou a chave primária. E os atributos de endereço, a gente omite o termo endereço e a gente pega os atributos que são partes do endereço e coloca eles como coluna na tabela. Então, esse é o padrão que a gente faz. Então, a gente não vai ter o campo endereço. Aí você pode falar assim, Fernando, mas eu quero ter uma regra onde eu tenho um único campo que vai armazenar o endereço. Apenas o endereço. Está salvando o nome, a cidade, o número e a rua. Posso. Eu poderia ter, então, aqui, em vez de rua, número e cidade, um campo endereço. Só que, por exemplo, eu não conseguiria responder uma pergunta tipo assim, qual cidade o fulano mora? Por quê? Porque eu não teria a tabela cidade. Então, esse seria um problema. Por quê? Talvez aqui no endereço teria o nome lá, Rua São Sebastião do Paraíso. Só que aí não é a cidade, seria a rua. Então, quando acontecer uma situação dessa, a gente não coloca na tabela o endereço, né, o atributo total aqui, né, o atributo endereço, e pega as partes desse atributo, né, e coloca na tabela. Aí, olha só, outro aqui, eu tenho o telefone. O telefone, ele é um atributo multivalorado, ou seja, o cliente ele pode ter mais de um telefone. Então, se o cliente pode ter mais de um telefone, qual que é o padrão? Cria-se uma nova tabela, chamada telefone. Nessa tabela, a gente vai ter o CPF como chave estrangeira para falar quem é o dono desse telefone, ou seja, de quem é esse telefone, e o número do telefone em si, tá? O número do telefone. E aí, a chave dessa tabela é o CPF e o número. Por quê? Então, tem a chave primária, que é formada por duas colunas. Por quê? Acredito que nenhuma pessoa vai ter o mesmo CPF e o mesmo número repetido, né? Num telefone também, ele pode até ser igual, mas a mesma pessoa ter dois números iguais, isso aí é algo que não existe. Quando a quantidade máxima de valores de cada atributo for previamente definido, cria-se exatamente esta quantidade de colunas. Então, por exemplo, o pessoal que me passou a descrição do banco de dados, quais informações tinham que ser armazenadas, falou que cada cliente vai ter no máximo 3 telefones. Então, se você tiver essa informação, aí você pode não criar a tabela de telefone, pode fazer assim, cria então um cliente, tem o CPF, o nome, a idade, aí tem 3 colunas para telefone lá. Telefone, você pode chamar de telefone residencial, outra telefone comercial e outra telefone celular. Você vai utilizar essa regra aqui, esse mapeamento, quando você souber exatamente a quantidade máxima de valores que um atributo multivalorado pode receber. Quando você não souber, não, a pessoa pode ter N endereços, a pessoa pode ter N telefones, aí você cria, então, uma tabela telefone e uma tabela endereço. Então, aqui, cada cliente poderá ter no máximo 3 um telefone, né? Telefone residencial, telefone
comercial e celular. Aqui, eu tenho um outro exemplo. Olha só nesse exemplo. A tabela telefone. Eu tenho aqui o cliente, que tem a tabela cliente, né? A entidade cliente virou cliente com nome e CPF. E aí eu tenho telefone multivalorado e endereço multivalorado. Aí, nesse caso, olha só qual foi a solução. Telefone, como já foi visto, né? O CPF para falar quem é o dono daquele telefone. O número do telefone. Temos também aqui o CPF para falar quem que é o dono desse endereço. E temos também aqui a rua, o número e a cidade. Aqui nesse caso, o que aconteceu? Foi criado uma outra coluna chamada código, que é a chave identificadora. Por quê? Só o CPF ele não garante que eu tenha apenas um único cadastro daquela rua, número e da cidade. Então, isso não garante. Já o número é único. Aí, nesse caso, quando eu, com apenas os atributos da tabela, eu não consigo falar que essa tabela ela vai ser única, que um registro, uma tupla, ela não será, ela pode não ser única, então aí eu crio um código que vai ser único, nesse caso, para o endereço. Certo? Então, aqui que a gente tem, ó, caso seja necessário, muitos atributos para formar uma chave primária, deve-se definir um novo atributo, certo? O que acontece? Eu poderia ter, então, ó, CPF e rua. Isso aqui não garante. Eu posso ter, por exemplo, uma mesma pessoa pode ter dois endereços na mesma rua. Ou, então, CPF e número. Também não garante. Eu posso ter dois endereços com o mesmo número. CPF cidade, mesma coisa. E aí, se eu tiver que relacionar os quatro, pode ser que garante a unicidade. Porém, aí vai ficando complicado depois para a gente administrar um banco de dados com chaves primárias formadas por várias colunas. Então, qual que é a recomendação? A primária ela tem que ser o mínimo possível de colunas. Se possível, uma coluna apenas sendo a chave primária. Se não, duas. Mais do que isso, cria-se um código para ser a chave primária. Agora, o mapeamento da generalização e especialização. Isso aqui é bacana, que tem três possibilidades. Ou criar uma tabela única, ou criar uma tabela para entidade mais genérica e outra para as específicas, ou então usar as tabelas apenas específicas. Bom, vou explicar cada uma delas aqui. Então, o primeiro exemplo aqui, que eu tenho no objeto relacional aqui, ó, no diagrama de entidade de relacionamento. Eu tenho uma tabela genérica funcionário, que possui um CPF como atributo de identidade, nome, data de nascimento e salário. Aí eu tenho aqui, ó, uma especialidade de funcionário, que eu tenho um funcionário administrativo e funcionário professor. O funcionário professor, ele além dos atributos do funcionário, ele tem também a titulação. O funcionário administrativo, além dos atributos genéricos aqui do funcionário, ele tem o atributo função. Uma forma de você estar fazendo é você criar apenas, fazer esse mapeamento, é você criar apenas uma tabelona chamada funcionário, que tenha todos os atributos aqui da tabela genérica, da entidade genérica, e tenha também os atributos aqui da tabela específica, certo? Então, função, né, que é um atributo da tabela administrativa, e titulação, que vai ser uma coluna que veio do atributo da entidade professor. E aí, o que a gente faz? Esse atributo função e esse atributo titulação, a gente deixa ele para ele aceitar um valor nulo. Por quê? Se, por exemplo, eu estiver cadastrando um professor, a coluna função, ela pode não receber nenhum valor. Agora, se eu estiver cadastrando um funcionário administrativo, a coluna titulação, ela pode não receber nenhum valor. E aí, para a gente saber se esse funcionário, ele é um professor ou ele é um aluno, basta eu colocar o tipo. Eu crio mais uma coluna e eu chamo ela de tipo. E aí, essa coluna, ela vai definir se o cara é professor ou administrativo. Essa coluna, ela pode receber, por exemplo, letra A, se for um funcionário administrativo.
Letra B, se for um professor. Letra B, não, desculpa. Pode ser letra B, mas letra P, de professor, certo? Então, essa é uma forma que a gente pode estar mapeando, criando uma única tabela com todos os atributos. Uma outra forma que eu tenho de fazer esse mapeamento é fazer uma cópia idêntica. Então, nota aqui que eu tenho uma tabela genérica, né? Eu tenho uma entidade genérica funcionário e eu tenho uma tabela funcionário idêntica. Olha só, também tem CPF como chave primária, temos nome, data de nascimento e salário, idêntico. E eu tenho uma outra tabela aqui chamada administrativo, que possui um atributo função e possui um atributo, ou uma coluna, CPF. Por que eu preciso do CPF aqui? Para eu falar qual funcionário que eu estou cadastrando aqui, que é um administrativo, certo? Então, esse CPF ele é obrigatório para a gente fazer o relacionamento entre as tabelas. Tá? Ele faz essa ligação aqui entre essas tabelas. E eu tenho de cá também um professor que tem um CPF também aqui para relacionar com o funcionário e tem a sua titulação. Essa é uma terceira forma, uma segunda forma que eu tenho aqui. E tem uma terceira possibilidade, que é apenas criar as tabelas específicas. Então, olha só, eu tenho aqui a tabela funcionário, a entidade funcionário com esses atributos e a tabela e as entidades professor e administrativo. E aí eu crio apenas as tabelas específicas, as entidades específicas viraram tabela. E aí, em ambas, eu tenho que repetir os atributos da tabela genérica, da entidade genérica. Então, eu tenho o CPF nas duas, nome nas duas, data de nascimento nas duas, salário. Em administrativo, eu tenho função e não tenho titulação. E na tabela professor, eu tenho titulação e não tenho função. Bom, vou abrir para vocês falarem aí no microfone e também para vocês participar dessas três possibilidades. Nesse exemplo aqui, qual vocês acham que seria a mais indicada para trabalhando aqui com funcionário, administrativo e professor? Cara, posso dar a minha opinião? Claro, sim. Do meu ponto de vista, eu acho que a primeira possibilidade se encaixaria melhor. Pelo fato de você estar só adicionando mais um atributo na sua tabela, no caso um campo, né? Filtrando a tipagem do funcionário, se ele é do setor administrativo ou se ele é professor. Certo. Alguém Concordo com o tem Túlio. outra opinião? Concorda com o que o Túlio falou? Concordo com o Túlio, porque eu até vi no sistema, utiliza esse tipo aí, para clientes, para funcionário e fornecedores. Perfeito. Nesse caso, essa primeira possibilidade é a melhor mesmo. Por quê? Porque toda vez que eu cadastrar um funcionário, eu vou ter que já definir a função dele, ou então vou ter que definir a titulação. Então, por mais que o atributo função ou o atributo titulação ele vai ficar com valor nulo em alguma situação, essa é a mais recomendada. Tá? Principalmente quando a gente for fazer consulta. A gente gasta menos processamento. Essa é a melhor solução, essa primeira possibilidade. Se não for possível fazer essa, parte para essa segunda possibilidade aqui, tá? Que você faz uma réplica do diagrama de entidade de relacionamento. Mas a primeira possibilidade é a melhor, a segunda é a segunda melhor e a terceira, essa aqui deve ser evitada. Por quê? Alguém pode me dizer por que essa deve ser evitada? Porque encheria de tabela, ficaria pesado e você ia estar fazendo alguns campos duplicados, né? Igual no caso do nome, data de nascimento. Concordo com você também. Alguém mais quer dar opinião, quer complementar? Bom, e para manter os dados atualizados nessa terceira possibilidade, será que daria mais trabalho, seria mais fácil ou tanto faz? O que vocês acham? Eu acho que seria mais difícil. Mais difícil? Porque na primeira possibilidade lá, caso o funcionário for mudar de função, no caso de setor, né? Se ele é administrativo passar para professor, é apenas você alterar o campo tipo, aí não. Aí, no caso, acho que você teria que alterar a função direto numa tabela. Lá, sei lá, na minha opinião, acho que lá é mais fácil. Certo. Vou dar outro exemplo aqui para vocês já tanto que ficaria complicado aqui. Supondo que um determinado funcionário administrativo
lá da instituição, lá da Libertas, ele também é professor. Tá? A gente tem esse caso no curso de Sistema de Formação, né? Temos 2 professores do curso de Sistema de Formação, que eles são funcionários administrativos e também são professores. E aí, supondo que uma professora ou funcionário administrativo, né, que exerce 2 funções lá na instituição, ela casa. E aí ela recebe o sobrenome do marido. E aí, eu vou ter que atualizar o nome dela em qual das 2 tabelas? O que vocês acham? Nas 2. Justamente, nas 2. E aí, eu esqueço de atualizar o nome em uma das 2. O que aconteceu? Eu tenho dados inconsistentes. Tá? Tem informação errada. Em algum lugar a informação está desatualizada. E outra coisa, eu tenho duplicidade de informação, de dados. Isso é uma coisa que é contra os princípios de banco de dados. A gente tem que evitar isso ao máximo. A gente tem que também analisar aqui a cardinalidade dos relacionamentos. Com base em algumas possibilidades de mapeamento, algumas medidas têm que ser adotadas. Aí aqui eu tenho um exemplo aqui, ó. Por exemplo, ó, entidades relacionadas podem ser difundidas em uma única tabela, certo? Isso pode acontecer. Tabelas podem ser criadas a partir de relacionamento, é outra coisa que a gente vai ver a partir de agora. Chaves estrangeiras podem ser criadas em tabelas a fim de representar adequadamente o relacionamento. A gente vai ver isso aqui agora na prática, como que fica. Considerando aqui, ó, eu tenho aqui, um aluno faz uma matrícula. Supondo que eu tenha essa situação. Isso é uma situação que geralmente não acontece. Analisando esse sistema aqui, dessa forma que está mapeado, um aluno, ele pode fazer uma matrícula, e uma matrícula é só de um aluno. O que acontece? Quantos alunos poderiam, quantos cursos um determinado aluno poderia fazer? No caso, só um curso, Só porque um, ele né? fez só uma matrícula. Justamente. Então, se a gente tem algum relacionamento de 1 para 1, cardinalidade de 1 para 1, o que a gente faz? A gente cria uma única tabela. E aí fica a dúvida. Qual vai ser a chave primária? O CPF ou o RA? O atributo de identidade de quais 2 dados? Nesse momento, você escolhe o que você achar mais relevante para a empresa, o que você achar mais importante. Não há necessidade de colocar 2 chaves primárias, já que tanto o RA como o CPF ele consegue identificar cada aluno, então escolhe apenas um. Quando eu tenho um relacionamento tipo esse aqui, de 1 para 1, sendo que eu posso ter, por exemplo, um aluno, ele pode tirar ou não a habilitação. Ele pode não tirar nenhuma habilitação ou tirar no máximo uma. Né? Pode a gente renova a habilitação, troca de letra, mas a gente tem uma única habilitação. Agora, uma única habilitação, ela é de uma única pessoa, um registro de habilitação, e ela só existe por conta de uma pessoa. Não existe uma habilitação que não está vinculada a uma pessoa. Vocês concordam comigo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a chave primária da entidade pessoa, né? Tem aqui o atributo identidade da entidade pessoa, e tenho o atributo identificador da entidade habilitação. Quando é opcional o relacionamento entre as entidades, cria uma única tabela e define os atributos da entidade, podendo aceitar valores nulos, como opcional. Então, o que a gente faz nesse exemplo? A gente pega, define aqui uma única tabela com os atributos obrigatórios, que são os atributos que foram definidos na tabela pessoa, e os atributos da entidade que não é obrigatória, que ela pode ser opcional, que tem aqui a cardinalidade 0, a gente coloca esses atributos, então, número, categoria e validade, como atributos opcionais, ou seja, eles podem receber o valor nulo. Beleza? Perfeito. Tranquilo. Bom, então, esses valores aqui, né, são valores que vão receber o valor nulo. Uma outra possibilidade também, nesse caso, a gente poderia fazer isso aqui também, ó. Criar uma tabela pessoa, nome, CPF, nome, né? E criar uma habilitação. Tem um número, que é a chave primária, e eu tenho o CPF, que é a chave estrangeira, falando quem que é o dono dessa habilitação. Então, essa é uma outra possibilidade também. Fernando, qual que é a mais certa? As 2 estão corretas. Porém, eu prefiro, se a pessoa puder tirar apenas uma única habilitação,
usa aqui esse mapeamento. Por quê? Menos tabelas, menos junção em tabela. Bom, então aqui, pessoal, o que a gente tem? A gente tem também, então, a possibilidade de estar criando essa tabela habilitação. E aí, a gente tem aqui, né, a coluna CPF, que é uma chave estrangeira, que a gente chama de FK, de Foreign Key, que é a chave estrangeira, que faz referência àquela pessoa, para eu saber de quem que é aquela habilitação, tá? Então, essa é outra forma que a gente pode estar representando. Agora, quando eu tenho um relacionamento de 1 para N, nesse caso aqui, né, por exemplo, ó, um empregado, ele é funcionário, ele está alocado em apenas um único departamento. Então, eu tenho aqui a entidade empregado com o atributo identidade CPF, a entidade departamento com o atributo identidade código. Então, como que a gente faz? Qual que é a regra? Quando dois conjuntos de dados tiverem o relacionamento 1 para N, o lado 1, né, no caso lá departamento, ele vai primeiro construir primeiro a entidade cardinalidade 1. Então, criamos aqui departamento, que tem código e nome. Depois, a gente constrói a cardinalidade N, no caso, empregado, né? Colocando os atributos do empregado, nome e CPF. E aí, aqui, eu pego a chave primária do lado 1 do meu relacionamento aqui da entidade, coloco ela como chave estrangeira, vira uma coluna no lado N, no caso, código de departamento, o código aqui, ó, código débito, ele faz uma referência ao código que é a chave primária da tabela departamento. Então, o código débito é uma chave estrangeira que faz uma relação, que relaciona a tabela empregado com a tabela departamento. Se tiver algum atributo na relação, esse atributo ele vai para o lado N também. Então, o atributo data, ele fica na tabela empregado, para eu saber qual foi a data que aquele empregado foi lotado num determinado departamento. Então, aqui, ó, chave estrangeira, né, está referenciada ao departamento, a tabela departamento. Continuando, aqui um outro exemplo, né, que eu tenho aqui um para muitos. Então, ó, quando é opcional do lado 1, ou seja, aqui, ó, um automóvel, ele pode ser comprado por uma pessoa, ou ele pode não ter sido comprado ainda. Então, o lado 1, não é obrigatório, ele é opcional. E quando eu tenho a situação, aí como que eu faço? Eu crio, então, a tabela pessoa, nome e CPF, crio a tabela automóvel, que tem aqui o chassi e o modelo, e aí, a minha relação, a compra, ela vira uma tabela, certo? E aí, nessa tabela, o que eu tenho? Eu tenho o CPF, que é uma chave estrangeira que relaciona quem que está quem está comprando esse carro. Tenho um chassi para saber qual carro que está sendo comprado. E tenho a data da compra, que é um atributo da relação, que virou aqui uma coluna na tabela compra. A tabela compra, ela tem que ter algo que identifica ela. Nesse caso, eu coloquei o chassi como chave primária. Bom, qual que é o problema que eu tenho aqui, que eu coloquei o chassi como chave primária? Alguém consegue identificar? Tem alguma ideia por que isso aqui é um problema? Bom, a chave primária, ela identifica uma tupla ou um registro como único. E a chave primária tem uma regra que ela não pode ser nula e ela não pode ter o mesmo valor em mais de uma linha, certo? Então, qual que é o problema que eu tenho falando que o chassi é a chave primária na tabela compra? Vamos ver se agora melhora o entendimento. Tô achando que deu 10 horas, todo mundo foi dormir. Não, é porque um carro pode ser vendido mais de uma vez, não é? Perfeito. Exato, é isso mesmo. Dessa forma que está aqui, o carro ele só teria um registro nessa compra. Então, isso aqui está errado. O certo aqui seria ter criado um código de compra. Porque se eu vincular o CPF, o que acontece? Aí, uma pessoa ela poderia comprar o carro apenas uma única vez. Eles podem falar assim, então eu vou vincular o chassi com o CPF. Só que aí que a gente teria um problema. A mesma pessoa não pode comprar o carro mais de uma vez. Aí, você poderia falar assim, Fernando, então coloque como chave primária
o chassi, o CPF e a data da compra. Aí sim, por quê? Eu não iria comprar o mesmo automóvel no mesmo dia, né? Seria muito loucura. Mas para evitar ter uma chave primária com 3 colunas, cria uma coluna nova chamada código de compra. É a melhor solução. Essas decisões nesse momento, pessoal, são importantes porque isso aqui vai refletir exatamente no banco de dados. Essas informações aqui, dessa forma, essas tabelas definidas dessa forma, vai virar as tabelas lá no banco de dados, já com as chaves primárias e com as chaves estrangeiras. Então, é muito importante isso aqui estar corretamente. E a gente traduzir bem aqui do modelo de entidade de relacionamento, diagrama de entidade de relacionamento, para o modelo relacional aqui. Uma segunda alternativa seria eu fazer aqui pessoa, o CPF, nome, e o automóvel, que tem o CPF do dono dele. Isso aqui também daria certo. Mas tem um problema. Qual que é o problema aqui? Se eu fizer dessa forma, uma tabela automóvel e uma tabela pessoa. E aí, o dono do automóvel está vinculado ao CPF da pessoa aqui, que está no cadastro do automóvel. Qual seria o problema? Você não vai ter histórico. Perfeito. Isso, eu não tenho histórico. Quem são os antigos donos do carro? Eu não tenho histórico. Então, essa solução aqui não é muito legal. Eu prefiro essa solução anterior aqui, que eu tenho lá o automóvel, a pessoa e a compra do automóvel. Beleza? Tranquilo? Uhum. Beleza. Continuando. Quantos conjuntos, 2 conjuntos de entidades, eu tenho um relacionamento N para N, aquele relacionamento muito para muitos, o que acontece? Primeiro, constrói as entidades normal, empregado e projeto, certo? Então, aqui, empregado, a entidade empregado virou uma tabela empregado com os mesmos atributos, a entidade projeto virou uma tabela projeto com os mesmos atributos. E aí, o relacionamento, a relação, vira uma tabela, certo? E aí, aqui, a minha relação participa virou uma tabela chamada participação, que tem como chave primária as duas chaves primárias das tabelas aqui, das entidades. Então, o código da entidade projeto e o CPF da entidade empregado, que são chaves primárias, né? Aqui na tabela empregado e código e na tabela projeto, eles viraram também a chave primária da tabela participação. E além de ser chave primária, eles também são chaves estrangeiras. E aí, com isso, eu garanto que eu não vou ter repetido aqui, ó, uma pessoa com a mesma pessoa participando em dois projetos ao mesmo tempo. Tá? Isso eu faço essa garantia aqui. E aí, a relação aqui, né? O atributo da relação, ele é um atributo dessa terceira tabela aqui. Aí você pode falar, Fernando, lá na minha empresa a gente não usa isso de criar chave primária com 2 colunas. É errado a gente criar um código auto-incremento? Não, não tá. Não é errado. Nesse momento, se você não quiser criar uma chave primária com 2 colunas e quiser acrescentar aqui mais uma coluna, não tem problema, tá? Não tá errado. Continuando aqui, o autorrelacionamento, o que acontece? É quando uma tabela relaciona com ela mesma. Certo? Então, aqui, um empregado gerencia um subordinado. Então, como que a gente resolve? Essa empregada, ela vai ter um novo atributo, que é a própria chave primária. Por quê? Então, tem aqui o CPF, para saber qual que é o empregado que eu estou referenciando, e eu tenho o CPF do gerente, para eu saber qual que é o gerente desse empregado. Então, essa é a forma que a gente faz. A gente pega a chave primária dessa tabela e cria uma nova coluna dessa chave, que é igual a essa chave primária. E o valor que vai ser diferente, né? Aqui tem o CPF do empregado, aqui o CPF do gerente. Aí você fala, Fernando, mas eu tenho... Aqui tem uma coisa errada. Que agora que eu percebi. Aqui não é chave primária. Tá? Eu vou até corrigir isso no slide, depois para mandar para vocês. A chave primária é apenas o CPF. O CPF do gerente, ele é uma chave estrangeira, mas uma chave estrangeira para a própria tabela. E aí, o CPF do gerente, ele é um campo que pode ser opcional. Por quê? Eu posso ter o dono da empresa cadastrado na tabela empregado. E aí o dono da empresa não tem acima dele, que é chefe dele. E aí esse campo ele pode ser
nulo, então pode não receber nenhum valor. Então, o que a gente tem? A gente tem essa situação aqui, que um gerente toma conta de um empregado. Beleza? Até aqui? E temos aqui também o autorrelacionamento N para N, que é, por exemplo, uma disciplina, ela é um pré-requisito de outra disciplina. Então, por exemplo, para vocês cursarem a disciplina de Banco de Dados 2, vocês têm que ser aprovados na disciplina de Banco de Dados 1. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente segue a mesma regra do relacionamento N para N. A gente cria uma nova tabela. Então, a gente tem a tabela lá da disciplina, que tem o código da disciplina e o nome. O código é a chave primária da tabela da disciplina. Cria-se uma outra disciplina chamada pré-requisito, que tem o código da disciplina e o código da disciplina que é pré-requisito. Então, nesse caso aqui, como uma disciplina pode ter nenhuma ou vários requisitos, vários pré-requisitos, aí cria-se, então, uma nova tabela. Bom, é o relacionamento ternário ou o relacionamento com mais tabelas. Lembrando que, se você está fazendo uma modelagem, um diagrama de entidade de relacionamento, e você tem uma relação relacionando mais de 3 tabelas, pode refazer o seu diagrama que está errado. O máximo, normalmente, aceitável, até para ficar mais fácil para depois você mapear do diagrama de entidade de relacionamento para o esquema relacional, é no máximo estourando 3 tabelas em um único relacionamento. E aí, qual que é a regra que tem? A gente gera uma tabela para o relacionamento, quando a gente tem um relacionamento ternário. Então, essa relação distribui, ela vai virar uma tabela. Então, eu tenho lá a tabela distribuidor, aqui, com os meus atributos, uma tabela produto com os mesmos atributos e uma tabela cidade com os mesmos atributos. E aí eu crio uma quarta tabela, que veio da minha relação, que tem a data, né? A data da distribuição aqui, que tem as chaves primárias, os atributos e identidades, que viraram chaves primárias nas tabelas que eram entidades, eles vão virar chave estrangeira. Então, a gente tem aqui CNPJ, que faz uma relação da distribuição, ou seja, quem que é o distribuidor, código do produto, qual produto que está sendo distribuído, e o código da cidade, para saber em qual cidade foi feita essa distribuição. E esses atributos aqui, além de ser chave estrangeira, eles também são chave primária. Poderia ter criado aqui um código da distribuição para ser chave primária. Poderia, mas também não há necessidade. Talvez ficaria mais fácil para a aplicação, para o desenvolvimento do sistema, mas em relação ao banco de dados em si, não teria problema. Tranquilo até aqui? Beleza. Bom, agora para acabar a aula, um resumo de tudo que foi visto hoje. Primeira coisa, para armazenarmos dados na prática, é preciso representá-los por meio de tabela. É esse esquema relacional que eu apresentei hoje. Apresentei ontem e hoje. É possível mapear o diagrama de entidade de relacionamento representando diversas tabelas, igual a gente viu hoje. Todo conjunto de entidades torna-se uma tabela, então isso é uma regra também, toda entidade vira uma tabela. Todo relacionamento N para N, a relação desse relacionamento vai virar uma nova tabela, isso também é uma regra, você pode assumir isso como regra. E novos atributos podem ser inseridos, como por exemplo, eu quero criar um atributo código, um atributo ID para ser chave primária. Pode fazer, não tem problema. Tá? E entre os relacionamentos, pode criar também novos atributos, geralmente são criados quando eu estou relacionando uma tabela com a outra, né, para eu ter uma chave estrangeira. Então, isso é muito comum também. Também é quase uma regra. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Até as próximas aulas.